Ok, Ivan, pode iniciar. Obrigado, Laércio. Bom, boa tarde a todos, né? Com muito prazer que a gente recebe o professor Luiz e o professor Diego para fazer o último seminário aqui do TAR. Uma alegria recebê-los, né? Sempre é muito importante ouvir os professores, a experiência deles na área acadêmica, seus projetos de ensino, pesquisa e extensão. Isso é muito legal. Eu vou fazer uma breve leitura aqui do tema, falar um pouquinho do currículo da Luiz e do Diego, ok? Vamos lá. O tema é arquitetura, urbanismo e eficiência energética, um tecido de muitas linhas. A professora Luiz, junto com o professor Diego, né, nas suas respectivas áreas, vem atuando, né, na área do conforto ambiental e conservação de energia, além de projetos de arquitetura. Os trabalhos em pesquisa da professora deram origem ao Laboratório de Conservação de Energia e Conforto Ambiental na UF em 2005. Aos poucos, foram realizando muitas conexões através do ensino, da pesquisa e da extensão na UF, em rede com laboratórios de outras universidades federais e estrangeiras, em temas como legislação para EEE, clima urbano, estudo de materiais para conforto térmico, HIS, entre outros. Agora, eu vou ler um pouquinho do currículo da professora Luiz, né? Esse pouquinho é um pouco, não é tão pouquinho assim, mas é um belo currículo aqui, tá? A professora Luiz Lende Belomardo, arquiteta urbanista pela FAU-FRJ em 1981, ela é mestre em Engenharia Nuclear e Planejamento Energético pela COP-UFRJ em 88 e doutora em Planejamento Energético da COP-UFRJ em 2000. Pós-doutorado na Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems em Freiburg, Alemanha, e PPE COP-UFRJ em 2013. É cientista do Estado do Rio de Janeiro pela FAPERJ e foi pesquisadora 2 do CNPq entre 2015 e 2017. Atualmente é pesquisador e professor titular dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo. É líder e coordenador do grupo de pesquisa CNPq, Laboratório de Conservação de Energia e Conforto Ambiental, LAB SECA UF, Obdusman da cidade e do respectivo laboratório. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projeto de arquitetura, eficiência energética, tecnologia e conforto ambiental, atualmente atuando principalmente nos temas de regulamentação para eficiência energética dos edifícios, projeto de arquitetura, conservação de energia e arquitetura bioclimática, acústica, arquitetônica e sustentabilidade ambiental. Recebeu o prêmio Profcel de Conservação de Energia, categoria Projeto de Arquitetura das edições de 2005 e 2007, recebeu o primeiro lugar no prêmio Light Instituto de Arquitetos do Brasil, Clube de Engenharia de Conservação de Energia nos Edifícios, em 1988. Ela atua ainda como membro da Secretaria Técnica de Edificações do GT para a melhoria da eficiência energética das edificações do Ministério das Minas e Energias e é avaliadora da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, foi vice-diretora da Escola de Arquitetura e Urbanismo nos períodos de 2008 a 2012 e 2016 e 2018. Agora eu vou ler um pouquinho do currículo do professor Diego Caetano. Ele possui graduação em 2010, mestrado em 2013 e doutorado em 2019 em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense. Foi docente da Universidade Estácio de Sá entre 2014 e 2018, onde coordenou o Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética, CONFAI-UNESA, entre 2017 e 2018. Atualmente é docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Uni-La Salle, Rio de Janeiro, desde 2018, onde coordena o Laboratório de Conforto Ambiental, Inovação e Sustentabilidade. É também colaborador em pesquisa do Laboratório de Conservação de Energia e Conforto Ambiental, LABECA SECA UF, desde 2009. Em 2016, realizou um período de doutorado de sanduíche na Fraunhofer Institute for Solar Energy em Freiburg, na Built University of Applied Sciences em Berlim, Alemanha. Tem experiência em projetos de consultoria na área da arquitetura e urbanismo, com ênfase em conforto ambiental, sustentabilidade e eficiência energética. Atualmente realiza pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para as fachadas adaptativas. Então, nós temos, falamos um pouco da experiência profissional dos professores,
Novamente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a todos que estão nos assistindo. É um prazer realmente tê-los aqui. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Nós temos exatamente 90 minutos de seminários. Seria bom que a gente reservasse um pouquinho no final, de 30, 20 ou 15 minutos, né, no mínimo, para que as pessoas pudessem fazer perguntas a vocês pudessem interagir e responder as perguntas dos interessados, ok? Então, vamos lá. Quem que vai iniciar? A Luiz ou o Diego? Nós vamos trabalhar juntos. Então tá bom. Melhor ainda. Então, olha, boa apresentação, boa palestra, sucesso aí. Vamos lá. Estamos aqui torcendo. Tá? Qualquer dificuldade, obrigado para a gente. Então, um abraço. Boa tarde a todos. Nós não fizemos um ensaio perfeito. Vai ser um bate-papo aqui, usando um recurso de slides para nos ajudar a conduzir a conversa, mas vai ser alguma coisa bem à vontade, viu, gente? Não tem, assim, uma formalidade, não. Né, Diego? Com certeza, com certeza. A ideia aqui é a gente conseguir falar um pouquinho, né, sobre esse processo todo, né, do laboratório, como que ele se construiu, né. Eu estou aqui, na verdade, mais para contar um pouquinho da minha participação, mas o Luiz vai capitanear isso, mas eu vou aqui contribuir, assim, né, com as experiências que eu tive, mas antes de mais nada, assim, é um prazer danado estar falando com todos vocês, estar tendo essa oportunidade aqui de participar. Tive, assim, a felicidade de estar com a Luísa ao longo desses últimos 10 anos, né? Acho que no ano passado, a gente completou aí 10 anos trabalhando aí juntos ininterruptamente. Então, por mais de 10 anos, vamos lá. E é isso, assim, a gente vai contar um pouquinho desses 10 anos. Diego, você pode fazer a apresentação ficar disponível aí? Claro, vou colocar a apresentação aqui em tela. Só um minutinho. Do Chrome. Pronto. Pedi aí para o pessoal possa me dizer aí se está todo mundo conseguindo ver aí a apresentação. Sim, já está visível aqui. Já? Então tá ótimo. Então, estou aqui já. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença aí de tantos estudantes e amigos também, né? Eu estou vendo, não que os estudantes não sejam amigos, são amigos, sim, mas eu estou vendo Álvaro Neiva, amigo desde a infância, eu vi Cláudia Krause, passei os olhos rápidos, assim, e vi que tem muita gente amiga do coração mesmo. A nossa apresentação, ela está baseada, está estruturada nessa ordem. Vou falar rapidinho da minha formação, porque é uma formação um pouco diferente e os alunos de exercício profissional poderiam gostar de saber desse caminho diferente. 2 transparências sobre experiência profissional e depois a gente vai falar sobre ensino, graduação e pós-graduação. Pesquisa e extensão a gente resolveu misturar, porque, como tem aqui nesse esquema à direita, com essas bolinhas azul, vermelha e amarela, eu acho interessante que pesquisa, extensão e ensino sejam mesclados, sabe? Um nutrindo o outro num diálogo assim, de uma sinergia, sabe? Eu tenho me mantido razoavelmente produtiva, sempre me realimentando, levando de uma área para outra os meus trabalhos. Depois também publicações, é só uma coisa bem en passant, bem rapidinho. Por último, as premiações e agradecimentos. Então, vamos lá. Esse rabisco assustador aí, cada linha dessa é uma década da minha vida. Então, como eu já estou com 61 anos, são 6 linhas dessas. A primeira está ali, ó, brincava, depois entrei no colégio, depois, com 17 anos, entrei na FAO, e depois começou a ficar confuso. Vocês estão vendo que começa, pode passar, Diego, começa a ficar uma rabiscação danada, porque na década... Pode ir.
vai complicando, né? Eu acho legal essa parte. Ah. Acho legal, Luiz, essa parte, porque assim, você vê claramente que, de repente, você começou a trabalhar com pesquisa e aí não parou mais, né? E assim, todo ano tem uma atividade. Mas tudo bem. E nessa primeira fase ali, a primeira linha ficou um pouquinho silenciosa, assim, porque eu tive meu filho. Então, foi um momento em que eu estava ensinando, estava fazendo pesquisa. Não, na outra. Essa primeira de cima é a fase do Nuno. Mas, enfim, vamos embora. Vamos para a formação. E a minha formação, como vocês já sabem, eu trabalhei na ARSA, na Fundrem, antes de sair da faculdade, mas logo que eu saí, era uma crise como está acontecendo recentemente também. Né? E, nesse momento, eu consegui um trabalho como técnica na ARSA, no aeroporto do Rio de Janeiro, e, em função de eu já ter feito algumas pesquisas de PIBIC e de... Eu vou contar essa parte das pesquisas depois em separado. Aí eu consegui uma bolsa de especialização do CNPq. E, durante um ano, eu fiquei nessas duas atividades, pesquisa e na ARSA fazendo projetos para o aeroporto. De tanto trafegar ali por dentro do Bloco H da engenharia, eu descobri que tinha esse mestrado em planejamento energético e engenharia nuclear. E a minha área de pesquisa, que eu tinha feito antes, era energia solar, tanto com Roberto Thompson Mota, como com Cyrus Hackenberg. E o Cyrus era do Instituto de Química. Eu adoro fazer essas pontes. Levei o meu coletorzinho solar para o Cyrus conhecer, ele inventou um projeto para eu fazer lá com ele, e assim a gente começou a fazer um intercâmbio e eu fui me aproximando da engenharia. Esse mestrado, pode passar, esse mestrado em planejamento energético foi uma coisa inusitada. Eu me encorajei para fazer essa prova e só tinha lá inscritos economistas, engenheiros, físicos, e eu, com aquela ideia do meu coletor solar, achava que podia, né? Passei na prova, mas e a entrevista? O que eu vou dizer para esses entrevistadores? Única arquiteta inscrita, eu disse para eles a verdade, que nas cidades e nos edifícios acontece a maior parte do consumo, e que eu achava que a energia também tinha que ser planejada, não só do ponto de vista da produção de energia, mas do ponto de vista do consumo. Gente, eu fiz um sucesso, os entrevistadores adoraram, e aí eu garanti a minha vaga. Então, tá. Eu acho que a gente pode passar, porque essa dissertação de mestrado foi sobre o consumo de energia nos grandes prédios comerciais. Uma parte dela eu inscrevi num prêmio, que era o Prêmio Light IAB Clube de Engenharia. Era um concurso sobre conservação de energia nos edifícios. E, para minha surpresa, em 88, eu recebi o primeiro lugar. Na COP, eles têm uma assessoria de imprensa muito boa, e saiu a notícia na manhã do dia que eu ia receber esse prêmio, falando de como que os edifícios e seus projetos são responsáveis pelo consumo de energia. E quem fez a matéria escolheu a ilustração do banco, esse daí é o BNDES, não é? Ou é Banco Central? É o BNDES. É o BNDES. E eu ia receber no auditório do BNDES esse prêmio. E eu fui morrendo de medo de chegar lá e alguém dizer assim, mas você falou mal do nosso edifício hoje? Não era, minha tese não era sobre o BNDES, mas a ilustração da matéria foi essa, e foi uma emoção bem legal, né? Foi interessante. Mais uma vez, eu e alguns engenheiros à minha volta. Pode ir. Em seguida, eu fiz um concurso para a UF e eu passei em 5º lugar.
e não entrei, né, porque só tinham 2 vagas, mas dali a pouco abriram vaga para professor substituto 20 horas. Então, eu continuei trabalhando na Embratel e era 20 horas na UF. Dava aulas de conforto, muito bem recebida pelo professor Luiz Renato Bittencourt Silva na época. Na Embratel, eu tinha projetos na área de auditórios, então eu tinha que estudar muito acústica, iluminação, e para dar aula de conforto era um prazer. Logo em seguida, eu fiz outro concurso para a UF, passei pela 2ª vez, e aí, logo no início, nas minhas férias de verão, eu inventei de ir para a Escócia fazer um curso de um programa de simulação chamado ESPR. Então, com uma bolsa do Conselho Britânico, eu passei 2 meses na Escócia aprendendo a usar esse programa de simulação, que seria a base para o doutorado que eu já estava querendo começar a fazer. Mas demorou um pouco, não foi logo em seguida, não. Você passa, Diego? Passei, pronto. Então, 2 anos depois, eu entrei no doutorado, eu já estava aqui na UF como professora de dedicação exclusiva, e novamente, o meu tema de doutorado foi ligado a edifícios. Enquanto que no primeiro eu fiz sobre indicadores da eficiência predial, no sentido de você divulgar qual o edifício é mais eficiente do que o outro, no sentido de propor uma competição positiva, né, das pessoas tentarem voluntariamente melhorar suas eficiências. O segundo, o trabalho, era um estudo para uma legislação de eficiência energética, né? Então, eu só estou falando essas coisas pensando muito nos meus alunos de exercício profissional, como que, por eu ter feito um PIBIC com um coletor solar, me fez quase que mudar de área. Eu era uma arquiteta de projeto, sempre gostei de fazer projeto, fiz na Embratel durante 8 anos, mas foi um caminho que se abriu, uma linha, como está o nome dessa apresentação, né? Muitas linhas que a gente vai seguindo. Então, vamos lá. Em seguida, na minha formação, só para fazer uma cronologia, eu fui fazer o pós-doutorado no Instituto Fraunhofer, aí tem uma fotozinha da sede dele, e esse prédio é sensacional, ele usa toda a tecnologia possível, e eu tive a oportunidade, então, de ter acesso a uma bibliografia muito boa, e a supervisão foi da doutora Doreen Caus, junto com Luiz Pinguelli Rosa. Então, os meus orientadores são um físico e uma... Engraçado que a Doreen, ela é engenheira mecânica, mas o doutorado dela é em arquitetura. Só para vocês verem como que as coisas vão se misturando de uma forma inesperada, né? Então, pode ir, Diego. O Pinguelli também, né? Uma mistura engraçada, porque ele é físico, Engenheiro. mas ele engenheiro, né? E depois abriu o curso a pós de engenharia nuclear lá, né? Dentro de uma outra pós, né? Na verdade, o planejamento energético, né? Em cima da pós de engenharia nuclear, né? Exato. Porque ele não queria simplesmente ficar gerando energia, mas ele queria entender o quanto, onde e por que, qual energia era a menos impactante. Então, o planejamento energético foi uma sacada de que futuro nós queremos, né? Foi uma visão de futuro muito interessante. Então, para os alunos atuais que nem sabem mais que móvel é esse, isso é uma prancheta, e nós estamos aí na Embratel, um local onde eu trabalhei 8 anos, e essa era a equipe de arquitetura, né? Estão aí o arquiteto Paulo Lemos Ribeiro, Wataru Hashizumi, e alguns desenhistas. Bom, eu não vou citar nominalmente, porque eu não me lembro do nome de todos, aí eu seria indelicado. Mas foi uma fase interessante, porque a gente fazia os projetos completos
a arquitetura, paisagismo, hidráulica, elétrica, a equipe tinha todos os profissionais, fazia licitação, acompanhava a obra, então, num prazo muito rápido, a gente via a demanda da Embratel ser realizada e materializada. Eu gosto muito dessa concretude, de você ver o objeto do projeto construído sendo usado. É só isso, não vou ficar falando muito. Aí tem um prédiozinho projetado lá para Juiz de Fora, cheios de brise, né? Eu trouxe até aqui, acho que não vai dar para vocês verem, o primeiro livro que eu ganhei na minha formatura, do meu irmão, se chamava Tropenbau, Building in the Tropics. Então, já era um sinal do meu caminho também, né? E os meus prédios sempre teve essa proteção contra o excesso de radiação solar. Vamos lá. Aí, rapidinho também, falando que eu prezo muito o ensino na graduação, apesar de fazer pesquisa, nunca deixei de dar aula para os alunos da graduação. Comecei com conforto ambiental, mas o meu concurso original foi para projeto arquitetônico. Então, em 90, quando eu me transformei em dedicação exclusiva, o regime de dedicação exclusiva, eu comecei a dar projeto arquitetônico 3, em simultâneo com conforto ambiental, e sempre fui levando essas duas disciplinas em conjunto. Em 2001, eu criei a conservação de energia nos edifícios, e mais para frente, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos numa disciplina chamada seminários, que é uma caixa aberta que admite a criação de disciplinas livres. E, numa ocasião, eu e o Diego demos simulação predial, e, na outra ocasião, a gente deu morfologia urbana dos parâmetros urbanísticos sobre o clima urbano. Nessa segunda vez, a Cristina Nassif estava junto com a gente, né? Luiz, eu lembro também daquela oportunidade que a gente teve também de falar sobre regulamento de eficiência energética, que também a gente abriu uma disciplina só para falar do regulamento de eficiência energética. A gente teve a Thaís de aluna, lembra que foi com o Cláudio Magnanini e outras pessoas também que participaram com a gente daquela oportunidade. Foi uma experiência interessante. Aí, nas fotos à direita, também vale a pena mostrar que os objetos que a gente usa para pesquisa experimental, a gente construiu módulos uma vez, os alunos de conforto, uma vez, participaram da construção, né? Então, ali em cima está vendo a Carla Rosa e outros alunos executando uma cobertura verde. A manta está para fora, ainda não tinha sido cortada, mas é isso, a gente misturando, fazendo pesquisa, executando a pequena obra, e também o pessoal aí de capacete fazendo visita à obra, sempre tentando mostrar para o arquiteto que o nosso universo é bem variado. A gente tem campos muito amplos, né? Pode ir. Aí a orientação de TCC é uma outra coisa que eu gosto muito. Eu já orientei. Eu acho que eu não sou recordista, não. Tem colegas aqui que orientam muito mais do que eu. Mas é uma atividade que eu gosto, e as linhas, assim, sempre são relacionadas com a arquitetura bioclimática, como foi o trabalho da Thaísa Santos Araújo, ligados à acústica, como foi a nova sede para a Orquestra Sinfônica Brasileira no Cinema Icaraí, da Joana Rosa, um trabalho que foi até premiado e se cogitou de executar ele no cinema, que agora veio a pertencer à UF. Enfim, o condomínio residencial multifamiliar sustentável da Maria Fison, um trabalho lindo. A Escola Agrícola Bioclimática de Quissamã, que nós, inclusive, fomos a Quissamã apresentar para o secretário de Agricultura. Então, sempre com o pé na realidade. A gente sonha, mas sempre com o pé de tentar fazer aquela coisa acontecer. É isso, pode ir. Então, agora, na pós-graduação, bom, não tem muito para falar, eu entrei na pós-graduação em 2008, eu criei uma disciplina optativa chamada Sustentabilidade, Conceitos e Técnicas, fazendo parte da linha que se chama a linha verde da nossa pós-graduação.
Em seguida, eu comecei a dar também tópicos especiais em espaço construído, sustentabilidade e ambiente. Então, eu alterno e dou uma dessas a cada semestre. No momento, eu estou aí com 20 dissertações de mestrado e 6 de doutorado concluídas, 7 em andamento. Dia 28 vai ter Ana Paula Esteves defendendo a dela também. Enfim, é um prazer saber que os alunos estão se tornando professores em diversas outras universidades, como o Instituto Federal Fluminense, a Universidade Estadual do Oeste, né, onde está a Paula Brasil, a Unila Salle, do Diego, a UERJ, do Roberto Nassif, enfim, vamos passando que a história... E essa daí foi a invenção desse ano. A gente tinha a programação de fazer um curso de verão em Berlim, em julho, e com a pandemia o curso foi suspenso. Então, nós vamos realizar esse curso online agora, começando no dia 28 de setembro. Ele é coordenado pela professora Dorin Caus, por mim, pelo Diego e pelo Roberto Nassif. A coordenação geral da Dorin na Alemanha, mas ainda participam outros países, Turquia, talvez China. Eu não sei nem como que vai ser a questão do fuso horário, mas, bom, eu sei, nós vamos ter aula de 9 a meio-dia aqui no Brasil, mas é porque são vários países participando desse curso, e a nossa... Para fazer o projeto, fazer o projeto junto com todo mundo, né, vai ser uma coisa desafiadora aí, né, essa coisa do fuso horário. Exato, vai ser desafiador. E é um curso que a gente está integrando, que eu acho muito importante, a graduação com a pós-graduação. Tem alunos de doutorado, mestrado e graduandos nesse curso. Então, vamos começar agora a apresentar pesquisa e extensão. E, olha, eu botei 1, 2 transparências sobre cada apresentação e cada pesquisa, no intuito de mostrar rapidamente o que a gente tem produzido. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça, que no final a gente esclarece. Eu não vou chegar a ponto de mostrar com profundidade. Então, eu acho que é melhor a gente já ir passando. Eu só queria dar uma frisada, uma destacada, que a primeira pesquisa que nós fizemos, essa do desempenho térmico de módulos construídos, ela foi extremamente importante, porque foi ela que nos permitiu conseguir um financiamento da FAPERJ para a construção, né, do nosso laboratório. Então, nós quebramos piso com verba da FAPERJ por conta desse primeiro projeto, que foi assim, fundamental. Mas pode passar, então, que a gente vai mostrando com... sim, essa daí é uma coisa carinhosa até de estar aí, né, com muito afeto. É um desenhozinho meu de 1980, né, quantos anos atrás, né? Na faculdade, meu PIBIC, sobre energia solar, o projeto de um coletor solar cilíndrico parabólico. Ele era todo forrado de espelhos por dentro e os raios solares incidentes convergiam para um tubo central. E foi uma graça fazer isso e depois testar no Instituto de Química, porque ele funcionava. Ele foi feito na garagem, aliás, foi feito no serralheiro aqui de São Domingos, que não entendia essa coisa de parábola, ele queria fazer um círculo, e também foi uma fabricação caseira, esgotando a bateria do carro do meu pai, para que os espelhinhos ficassem bem ajustados, refletindo o raio, que viria do infinito, né? Mas era o farol do carro lá na frente da casa, e convergindo para o tubo pintado de preto no meio. E ele funcionava maravilhosamente bem, como foi atestado depois no banco de avaliação de coletores solares do professor Ciros, no Instituto de Química. Mas esse PIBIC também pode passar. É só para mostrar o prazer que a gente tem de fazer orientação de PIBIC. Eu tenho muito orientando de PIBIC, é o que eu mais tenho na vida. E aí é uma cena única,
um momento em que vários alunos e eu estávamos em Cuba apresentando vários artigos num congresso chamado MACDIS. Diego até teve um artigo também apresentado, né, nesse congresso. A gente apresentou muitos artigos nesse congresso, acho que foi coisa quase que 10 artigos, né? Foi um conjunto grande, e aí falava desde questões de eficiência energética até payback das soluções de eficiência, era um conjunto grande, assim. Exato. O Pedro fez essa avaliação financeira dos projetos, foi muito interessante, um aluno de graduação, PIBIC, teve uma ideia genial, a Fernanda Coelho, também a minha aluna, Thaís Araújo, aluna querida, Mafalda Fabienne, Isadora Ricker, a Márcia Castilho, a Virgínia Palhano, que deve estar aí, e essa última moça, eu não consigo lembrar o nome, Diego. A Michele. Ah, é a Michele. A Michele está aqui. Eu errei. A Mafalda, então. Mafalda está aqui. Isso. Então, pronto. Então, a nossa comitiva foi muito festejada, os cubanos todos queriam conversar com a gente, e eu ficava muito prosa dos meus alunos apresentando artigos em inglês, sabe? Eu achei, assim, muito, muito bacana. Pode passar, por favor. Bom, aí a história do LabSeca. Essa história vale a pena ser contada, porque conseguir o espaço da sala foi uma luta. Eu consegui a verba da FAPERJ, consegui um convênio com a Eletrobras para capacitar e comprar equipamentos para pesquisa e para ensino, mas eu não conseguia a sala, né? Então, foram 6 meses sem conseguir a sala, até que, finalmente, os equipamentos já estavam todos sendo guardados lá na sala do Carlos Eduardo Fellows, na física, e aí a gente conseguiu que liberassem a sala para nós, e ela, que tinha muito mofo, poças, era uma sala horrorosa, foi reformada, botamos cerâmica no piso, nas paredes, e fizemos o nosso heliodom, compramos equipamentos, e, finalmente, a Escola de Arquitetura, graças aos projetos de pesquisa, conseguiu ter o seu laboratório, que é uma exigência do MEC, né? Então, foi graças ao trabalho de pesquisa que nós conseguimos montar esse LabSeca, né? Laboratório de Conservação de Energia e Conforto Ambiental. Então, aí o heliodom também foi uma conquista nossa, projeto da casa, feito por mim, Linus Gombarovitz, um aluno queridíssimo, Ana Paula Venâncio e Carla Rosa, né? Marcelo Caldas, um artista plástico, também colaborou no projeto, e aí tem o primeiro, ele pronto, e as fases de execução. A gente ia na serralheria ver, por exemplo, todas essas linhas convergindo para o centro da mesa, foi a forma que o serralheiro inventou de fazer o furo nos tubos convergindo para o centro. Então, essa coisa de como realizar, como que é a solda, por onde que passa o fio, que chaves se compra, isso tudo feito por nós, muitas vezes sábados e domingos. Foi muito legal fazer isso em conjunto com essa equipe. E, Luiz, isso inclusive virou artigo também, né? A produção do desenvolvimento do heliodom, e depois deu base para que outros heliodons fossem produzidos, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer lá na La Salle baseado no que a UF desenvolveu, né? Então, para ver como o conhecimento produzido vai, né, correndo, né? Vai dando fruto, né? Inclusive, o nome desse heliodom é Heliodom Linus Gombarovitz, em homenagem a esse menino que tanto ajudou e, lamentavelmente, teve sua vida abreviada tão cedo, mas um garoto maravilhoso, que gente, ele passava, às vezes, fim de semana produzindo trabalhos, uma graça de menino, muito legal. Pode passar. Então, nessa fase, antes de eu ter o LabSeca, né, antes da gente conseguir construir esse espaço,
eu fiz algumas pesquisas na COP, como esse projeto de CAPES Probral, com a coordenação do professor Luiz Pinguelli Rosa. Então, a gente fez uma pesquisa em companhia de alguns professores alemães, e essa pesquisa, inclusive, redundou numa visita, uma missão, onde nós visitamos alguns prédios e fábricas de coletores solares fotovoltaicos, a UFA Fabrik, em Berlim, antigo local onde se faziam filmes, mas isso é uma história muito longa, é melhor passar. Vamos para um outro projeto. Isso daí foi bem na fase em que eu estava fazendo o doutorado e eu tinha que recolher informações sobre prédios de grande porte. Então, esse foi um outro prédio que a gente fez um extenso levantamento, um prédio do Banco Central de Brasília, em que ele funcionava como um grande coletor solar. Então, esse vidro preto, por trás dele, tinha as vigas de borda, tinha os peitoris, e todos pintadinhos de preto, funcionavam exatamente como um coletor solar, para aquecer o ar e os espaços internos serem sobreaquecidos. Num outro momento, a gente fez uma pesquisa sobre esse prédio e viu o tanto de ar-condicionado que ele usa. Depois eu mostro isso para vocês. Mas foi muito interessante isso. Pronto, já está aí. Esse daí foi um projeto denominado Projeto 6 Cidades. Eu fiz quando eu estava no meu projeto de doutorado, na COP, e a gente liderou, com a coordenação da Eletrobras, equipes em 6 cidades brasileiras. Então, eram equipes aqui no Rio, em Florianópolis, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. E essas equipes, primeiro, foram ver nas suas empresas de concessionárias de energia quais eram os prédios de maior consumo nas suas cidades. Então, elencamos os 50 maiores prédios em consumo de energia. Em seguida, a gente obteve a metragem quadrada deles na prefeitura, geramos aqueles indicadores lá do meu mestrado, o consumo por metro quadrado, e escolhemos, então, os 10 prédios com maior consumo para se fazer uma pesquisa mais a fundo. Aí, nesse gráfico, vocês estão vendo a Eletrosul, são prédios, né? Eletrosul, Telesc, Fiesc, Coelba. E o gráfico aqui do Banco Central, vocês podem ver que 75% da energia elétrica consumida nesse prédio é voltada para ar-condicionado, né? A gente, nesse momento, já fazia simulação desses prédios, a simulação termoenergética, e esse prédio ele deu origem a vários trabalhos do professor Roberto Lamberts e de outras equipes, porque era um emaranhado de necessidades para ele melhorar um pouco essa eficiência energética. Deu origem àquele trabalho da arte, foi? Hein? Aquele trabalho de estado da arte da eficiência energética no Brasil, que depois foi dar origem ao livro de Eficiência Energética na Arquitetura do Lamberts, posteriormente, eu acho. Também. Foi em 90. Eu não tenho certeza se foi o 6 Cidades que deu origem a isso, ou se foi isso que deu origem aos 6 Cidades, eu nunca lembro. Eu acho que são paralelos. São paralelos. Esse estado da arte nem foi citado aí, mas é um trabalho legal que também foi feito nessa época. Esse projeto de pesquisa, que foi inicialmente constituído com... Volta aí um pouquinho, Diego. Essas casinhas... Isso daí foi uma demanda que o Sebrae nos fez, dizendo que o pessoal da cerâmica vermelha estava tentando melhorar a qualidade do seu produto e queria da gente uma demonstração se o produto cerâmica, blocos de cerâmica, era termicamente melhor ou pior do que blocos de concreto. Então, numa feira do Sebrae, nós construímos esses bloquinhos e fizemos uma simulação para as pessoas verem o que elas achavam, com termômetro e tal. Dessa brincadeira, nesse evento, surgiu a ideia que foi desenvolvida a seguir, tanto naquele meu projeto da FAPERJ, né, da Vila Tecnológica, parece uma vila, né, essas casinhas uma do lado da outra,
como também deu origem ao mestrado da Estefânia. Aí, dá uma passadinha agora. E, então, no mestrado da Estefânia, ela pesquisou as paredes serem, né, as vedações serem realizadas com materiais diferentes. Ela começou querendo testar o adobe, a cerâmica vermelha furada, a cerâmica vermelha maciça e o bloco de concreto. O adobe não deu certo, a gente não conseguiu fazer o adobe, então a gente acabou usando o solo cimento. Os telhados eram iguais, mas as paredes eram diferentes. Num segundo momento, a Regina Célia Rocha Viegas, ela fez paredes iguais e telhados diferentes, com materiais diferentes, e era uma tese experimental. A gente botava termômetros, uma estação meteorológica do lado de fora, e comparava o desempenho térmico dentro desses módulos efetivamente construídos com o meio externo. E a Estefânia teve a oportunidade de ser muito criativa, o trabalho dela ficou muito bonito. Pode passar. Aí está os nossos experimentos lá atrás, num campo de futebol da física. O pessoal que jogava bola ficou até um pouquinho preocupado com se a gente ia atrapalhar eles ou não. A foto, muito legal, estava ali nesse dia também, com meu pezinho sujo, fazendo os blocos de adobe, né? Mas o problema é que era verão, chovia toda hora e a gente não tinha um local coberto para secar esses blocos. Então, de vez em quando chovia e estragava os nossos blocos. Por isso, a gente preferiu fazer os blocos de solo cimento. A quarta casinha foi de solo cimento. Mas isso foi mó barato, a gente passar um verão indo lá com termômetro, medindo, a gente usava um sensorzinho chamado Robo, que na época era ultramoderno, né? Foi um trabalho de mestrado muito bacana. Em seguida, olha só como que as coisas vão acontecendo. Lá em 2000, eu fiz aquela tese de doutorado sobre legislação na área de eficiência energética. Em 2005, já havia uma legislação sobre o zoneamento bioclimático brasileiro. Então, o professor Roberto Lamberts, de Santa Catarina, fez uma proposição de um projeto em rede em 8 zonas bioclimáticas brasileiras, que envolvia, então, Curitiba, professor Natan Mendes, Santa Maria, representante da zona bioclimática número 2, Joaquim Pizzuti, a Zona 3, Florianópolis, com eles próprios, Roberto Lamberts e Enerdir Guise, o Maurício Roriz ficou com a Zona 4, Niterói, representante da Zona Bioclimática número 5, a UF, nós fizemos a análise dessa cidade, a Zona Climática 6, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Mossoró, Rio Grande do Norte, Zona 7, com Aldemar Pedrini, e a Zona Bioclimática 8, Maceió, com Leonardo Bittencourt e Ricardo Cabuz. Então, esse grupo permaneceu trabalhando em conjunto durante muito tempo. E esse trabalho, que foi extenso, pode passar, ele foi a base de dados que ajudou muito a Joyce Carlo a fazer a tese de doutorado dela, que foi, com certeza, uma base importante para o RQTC. Então, uma coisa vai ligando, vai levando a outra, né? Aqui em Niterói, nessa equipe, trabalhou também o Linus Gombarovitz e a Ana Paula Venâncio. E a gente tinha a meta de investigar os prédios comerciais de Niterói e o consumo de energia e como que eram as fachadas e as coberturas. E os meninos iam nos prédios, entrevistavam as pessoas, faziam simulação de algumas salas. Foi um trabalho muito legal, muito interessante. Então, bom, aí eu não sei por que essas duas publicações estão nessa posição, mas já que está aí, a gente fala, né? Já aproveita. Teve um trabalho que nós realizamos em conjunto com a Lourdes Unino, com a
como dizer, com a gestão do IAB-RJ, que era sobre boas práticas de arquitetura bioclimática. Esse trabalho foi feito, eu não tenho certeza se foi em 98, não, foi por aí, eu botei esse ano hoje de cabeça, assim, e era muito legal porque a ideia era fazer uma difusão desse tipo de conhecimento, mostrar para os arquitetos, através de revistas bem produzidas, imagens que seriam boas práticas de shopping centers, de edificações de saúde, e a cada edição a gente convocava especialistas, né, na área. Então, muita gente boa trabalhou, mas essas edições, elas, se eu não me engano, foram até o 3º, 4º fascículo só, embora no nosso projeto original o número de fascículos seria bem maior. O segundo trabalho apresentado aí é o caderno 9 do Ministério das Cidades, voltado para a eficiência energética em habitações de interesse social. Ele foi feito em parceria com a querida Cláudia Barroso Krause, que estava até aqui presente no início da apresentação, e o Leopoldo Bastos. Então, ele também tinha essa ideia de ser bem simples para atingir as 7.000 prefeituras do Brasil, divulgando essa informação temática. Pode ir. Esse daí é um projeto que é um exemplo de projeto que enlaça ensino, pesquisa e extensão. Então, na disciplina de Projeto de Arquitetura 5, nós realizamos um pequeno concurso interno que era para atender uma demanda do Centro de Pesquisa da Eletrobras. A turma foi toda lá para o SEMPES, a gente recebeu várias vezes eles dando instruções para nós, nós visitamos o terreno e fizemos uma apresentação que a diretoria do CEPEL estava lá. E o projeto da Estefânia Neiva e da Ludmila Lana tiraram o 1º lugar. Em seguida, a Estefânia veio fazer o mestrado comigo. O mestrado dela foi aquele que vocês viram, daquelas casinhas, né, daqueles módulos. Mas, quando ela estava aqui, a gente resolveu inscrever esse projeto no Prêmio Procel. Então, fizemos mais especificações, avaliações financeiras de todas as tecnologias, e o Prêmio Procel, então, foi faturado, né? Ganhamos esse Prêmio Procel na categoria profissional. Aquela fachada anterior era a fachada sul, e essa daí é a fachada norte. Então, havia uma cobertura verde, que era uma rampa, em que a pessoa, quando subia, podia enxergar os módulos fotovoltaicos que ficavam na fachada que era orientada para norte. Então, uma fachada com vidro, com um IP amarelo lindo, e a outra fachada bem protegida à radiação solar direta. E esse projeto ele deu origem a uma dissertação de mestrado do Vitório Silva, deu origem a um artigo, a gente fez a avaliação da eficiência predial dele num outro projeto também, onde foi demonstrado que ele realmente era categoria A, muito eficiente. Enfim, bom, Diego, aqui a gente já chega numa área que é bem a sua praia, né? Em 2008, a gente começou a fazer avaliações do RTQC. Então, tivemos 2 projetos, um do CNPq e outro da Eletrobras, em que a gente testava esse regulamento proposto pelo Lamberts, em companhia de outros pesquisadores lá da Federal de Santa Catarina, e a gente fez avaliações de prédios em Niterói, avaliamos o Solar do Jambeiro, o Casarão, Hospital dos Olhos, a Andef, e era uma turma boa, né? A gente deve ter passado aí umas 20 pessoas, assim, entre graduação e mestrado, naquele período, né? Foi um período longo, foi de 2008 a 2013, né? 5 anos entre a pesquisa do CNPq, o que será uma coisa interessante, né? A gente tinha um objeto de pesquisa, e a gente pegava esse objeto de pesquisa, dividia ele em várias possibilidades de pesquisa, né? Quando eu entrei no laboratório, lá em 2009,
o projeto do CNPq já estava acontecendo, né? E já havia sido aprovado com a Eletrobras os 3 projetos de pesquisa, que um deles era avaliação de eficiência energética, e tinha os outros 2, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? Mas que a gente avaliou no final quase que 20 edifícios, né? Em torno de 15 a 20 edifícios em Niterói e no Brasil, né? A gente depois, nesse CNPq não, mas no seguinte, né? A gente foi avaliando os outros. Esse projeto do CNPq, a gente só avaliou prédios da zona bioclimática 5. E no projeto da Eletrobras, nós avaliamos prédios para as 8 zonas bioclimáticas, né? Aí está a equipe dessa época, gente. Eu morro de saudade desse povo. Então, tem aí o Gabriel Vicente, a Larissa Carvalho, Isadora Ricker, a Thaís Araújo, Felipe Nascimento, Ludmila Clausen, o Cláudio Magnanini, que é um engenheiro eletricista que dava suporte na área de iluminação, Adriana Riscado, Fernanda Coelho, está dando aula no IFE, Virgínia Palhano, que deve estar aí hoje, Diego, Mafalda, Pedro Grilo e a ajoelhada Carla Rosa. Importante participação, fundamental. Então, esse projeto que nós conseguimos ganhar da Eletrobras, ele era até maior do que a gente desejava. A Eletrobras jogou nas nossas costas todas as pesquisas que eles queriam que a gente fizesse. Então, a pesquisa 1 era sobre diagnósticos bioclimáticos em edificações para testes da regulamentação da eficiência energética de edificações. Mas a gente fez esse teste viajando muito, nas 8 regiões bioclimáticas. A pesquisa 2 era sobre desenvolvimento de uma metodologia para a implantação de unidades de demonstração de conforto ambiental e eficiência energética em edificações. E a pesquisa 3 era o desenvolvimento e implantação do projeto de demonstração da Casa da Descoberta. Então, eram 3 projetos muito queridos. Aqui está a lista dos 16 prédios que nós fizemos isso tudo, Diego? Fizemos isso tudo aí. Na verdade, a gente pegou, foi Receita Federal lá em Poços de Caldas, era um edifício a 2 edifícios por... A meta eram 2 edifícios por zona bioclimática, mas aí o processo da pesquisa fez com que a gente tivesse que concentrar um pouco mais alguns edifícios em algumas zonas, né? Sobretudo a zona bioclimática 8, porque aqui a gente tinha mais acesso, que era edifícios no Rio, e a zona bioclimática 5, que eram edifícios aqui em Niterói, que, enfim, a gente conseguia plantas com mais fácil acesso e tudo mais, né? Mas você foi... que a zona bioclimática 7 a gente fez 2, né? No Piauí, Teresina. A gente chegou a fazer a clínica Vitales, né, em Teresina, o Instituto Shopping. O Instituto Shopping eu acho que a gente não chegou a terminar, mas a Vitales a gente fez. Mas aqui no Rio a gente fez Mundial, o MEC, né? O MEC a gente fez vários estudos, né? Não foi um só. Porque você orientou um estudo pela pesquisa e orientou um estudo também pela disciplina de conforto. Então, inclusive tem 2 trabalhos, assim, de 2 análises. Tinha o CRECESB, enfim. Né? A Escola Cícero Dias, até que o Milasso, que deve estar aqui com a gente, projeto Gustavo, projeto do Gustavo, também, enfim, que participaram desse projeto. E na ZB5, né, a Escola de Arquitetura Urbanística, que a gente também estudou no CNPq, a gente estudou mais a fundo aí no trabalho 1, né? Mas tiveram projetos desde Cidade Mais Fria, mais quente. Eu acho que vai ser legal também. Isso. Então, aqui, olha, a gente está mostrando... Esse é um projeto. Esse é um dos projetos, né? Esse é InterTV em Friburgo. Então, a gente, ao mesmo tempo que atendia a demanda da Eletrobras, que ela queria saber se esse regulamento funcionava bem, quais eram os erros, quais eram os acertos, a gente escrevia artigos. Esse artigo inspirou o Pedro Grilo a fazer análise financeira de vários projetos alternativos de iluminação, que foi levado para o MAC desde 2011. E essa InterTV, na verdade, não era um prédio eficiente, né? A envoltória era C, a iluminação e o ar-condicionado era E, né? E aí, por isso, até que foi um estudo interessante, porque, como ele era um edifício que tinha muitos problemas, esse artigo do MAC permitiu que a gente conseguisse fazer a avaliação do que a gente
beleza, se a gente pegasse e fizesse uma reforma da arquitetura, fizesse uma mudança da iluminação e uma mudança do ar-condicionado, quais dessas alterações teriam um payback possível, né? Ou seja, O melhor payback. o melhor payback. E a gente viu que tinham soluções de arquitetura que eram possíveis, outras não, que as de iluminação, de modo geral, eram as mais que davam o melhor resultado. Foi um estudo bem bacana, assim. Bem interessante mesmo. Vamos para o próximo. Esse daí é o hotel, né? Aqui fica em Charitas. Então, novamente, a apresentação aí mostrando que as nossas instalações nos prédios bem novinhos, recentes da época, eles não eram classe A, eles eram B, eles eram D, né? Você vê que o edifício completo, ele foi classificado como D. E aí a gente fazia, inclusive, alguns artigos que a gente produziu também, propostas, né, de melhorias, né? Eu estou lembrando, Luiz, que a gente falou do trabalho de CNPq, não falou daquele artigo que a gente publicou em 2011, a gente analisava as coberturas, né? Cobertura de Jandeiro, da Escola de Arquitetura, falando sobre essa questão da avaliação de eficiência energética, o nível de eficiência alcançado, e o problema, enfim, né, das coberturas, do nosso clima, né, que é um clima que a intensidade solar é muito forte, enfim, a importância da gente pensar nas coberturas como uma quinta fachada. Né? É isso aí. Então, esse é o trabalho 2, em que a gente fazia uma proposta de uma metodologia para que os centros de demonstração de eficiência energética nas edificações tivessem uma maneira de ser projetados coerente com as regulamentações que começaram a existir nessa época. Então, a Ana Paula Esteves, a Fernanda Valotto e a Isadora Ricker fizeram visitas, né? Essa foto ali à esquerda é uma foto sensacional da Isadora e da Fernanda indo visitar uma casa flutuante construída na boca do Mamirauá, na Amazônia. Então, eu achei sensacional como que elas localizaram um projeto super sustentável, porque em vez de, a cada ano, cada cheia e cada seca do Rio Amazonas, essa casinha mudava de lugar e ela era novamente construída. Então, fizeram uma casa flutuante, né, e que era autônoma, usava energia solar, e elas foram de saltadeira, né, foram até lá para levantar dados para pesquisa. Foram também a Cascavel, no Paraná, e foi um trabalho muito lindo mesmo. Essa foto é uma foto de recuerdo, né? Foi o dia da entrega do projeto do prêmio da Casa da Descoberta. Então, eu estava lá agradecendo o prêmio, e a nossa equipe maravilhosa, está ali o Linus lindo, a Ana Paula, a Carla e a Estefânia, e nós recebemos esse prêmio, acho que foi 2007, mais ou menos. E esse prêmio foi o da Casa da Descoberta. A Casa da Descoberta funciona no segundo andar do prédio da Física, e é o nosso Museu de Ciência da Federal Fluminense, onde as crianças têm a oportunidade de experimentar ciência como brinquedo e como uma forma de aproximação. Então, as escolas públicas mandam ônibus de criança e as crianças são apresentadas à ótica, acústica, uma série de experimentos de uma forma lúdica. E, hoje em dia, já tem físicos formados que resolveram fazer física visitando a Casa da Descoberta. Então, é um projeto de extensão que é de todo o meu coração. Mas vocês veem que ele gerou uma demanda nossa, eles pediram para nós fazermos um projeto, nós fizemos um projeto que ele próprio seria um experimento a ser demonstrado para as crianças visitantes, um experimento de eficiência energética, em que várias técnicas de conforto ambiental, de bioarquitetura, seriam demonstradas. A gente ia usar ventilação natural, iluminação natural, ia reusar a água da chuva. Na fachada norte, a gente usava uma cortina verde. No topo do auditório, a gente usava uma cobertura naturada, que era também
um terraço para apreciar a vista da Baía de Guanabara. A ideia do Linus, fazer um bosque frutífero para as crianças verem as frutas de restinga que eram dessa área, e também para atrair os passarinhos. Aí a professora da biologia começou a participar do projeto. O paisagismo foi feito pelo professor Jorge Cricrino. Então, com muitas mãos, a gente fez esse projeto, que veio a ser vencedor de uma outra edição desse Prêmio Nacional de Conservação de Energia na categoria profissional. Então, aí está mostrando alguns esquemas. No primeiro, em cima, está mostrando a proteção de plantas, né? A ventilação ascendente, mesmo quando não tivessem ventos, tinha uma abertura por um lanternim. O mezanino ele era pequeno, ficava apenas num dos trechos do grande salão de exposições de experimentos. Então, as crianças que viessem ver os experimentos, eles iam aprender também eficiência energética, energia solar, eles iam poder ter esse conhecimento e levar para casa, e difundir. A nossa ideia é que isso tudo fosse bem difundido e aplicado, né? Então, aí tem outras perspectivas. Vejam, gente, que esse daí são perspectivas feitas em 2005. O computador, para renderizar isso, levava, tipo, dias, né? Isso aí. E é legal que é um trabalho que ele foi sendo melhorado, né? Ao longo do tempo, em função dos projetos que iam aparecendo, né? E ganhou o prêmio, depois teve o projeto executivo, depois teve o orçamento dele, né? A Eletrobras queria que ele fosse construído. Etapas, né? E naquele terceiro projeto, a gente teve a verba para construir ele, mas houve um problema, né? Vários problemas. Primeiro, para se conseguir o terreno aqui na UF, passamos pelo Conselho Universitário, a aprovação legal na prefeitura, os orçamentos, a licitação, isso daí foi consumindo o nosso tempo e, lamentavelmente, a gente perdeu essa verba por decurso de prazo, né? Uma pena. Mas, enfim, deixa isso para lá, porque agora já apareceu um outro projeto. Em 2011, outra rede de eficiência energética foi criada pelo Aldomar. Então, o Aldomar, lá do Rio Grande do Norte, criou um projeto em que 8 regiões bioclimáticas também estavam representadas, e nós, em conjunto, fazíamos avaliações do RTQC. E, mais do que isso, nós dávamos cursos gratuitos de RTQC aqui na nossa escola. Nós fizemos isso uns 4 anos, né? Diego deu muita aula. 2011 a 2015. 2011 a 2015. A nossa equipe tinha o Diego, tinha o Cláudio Magnanini, que dava parte de iluminação, tinha o Jairo dava a parte de ar-condicionado, o Jairo de Souza, um grande especialista de ar-condicionado, filho de arquiteto, de Haroldo Souza, arquiteto que me deu aula de teoria da arquitetura na UFRJ. Você imagina como que esses fios e essas redes são emaranhadas, né? São, assim, ligações inesperadas. E eu estou vendo aí essa cena em 2011, foi no ENCAC, que foi realizado em Búzios. Então, a nossa equipe toda trabalhou nessa organização junto com a Maria Júlia, da UFRJ, né? E eu esqueci o nome da professora Cristina Malafaia. Cristina Malafaia, Maria Júlia. Foi o trio organizador. Foi uma coisa muito legal, né? Porque esse congresso teve, tipo, 500 inscritos. Uma coisa linda. Muita gente apresentando trabalho. Uma experiência muito... Eu apresentei o primeiro artigo lá, e acho que foi a experiência em que a gente tinha os pesquisadores do Rio de Janeiro trabalhando juntos, né, para poder montar o evento. Então, era a sensação assim, de você estar se organizando, né, dentro da esfera da eficiência energética. Assim, foi muito bacana. Em seguida, o R3E começou, né, já era uma organização nacional dos laboratórios de pesquisa, então foi uma experiência muito, muito, muito gratificante mesmo.
Uhum. estar perto, inclusive, das pessoas que trabalham com a pesquisa no Brasil inteiro. Sensacional. Foi legal. Então, bom, aí é um projeto que também reúne essas características de misturar pesquisa com ensino e extensão. A ONG Soluções Urbanas veio nos convidar para realizar a validação de um instrumento de avaliação da qualidade ambiental para identificação da precariedade das habitações informais. Então, ela queria que a gente validasse uma forma de definir qual era a habitação mais precária, porque era essa que ia receber primeiro a verba, que era pouca, e o mutirão. Então, nós fizemos uma aproximação estatística, fizemos essa avaliação, e numa segunda etapa, foi bastante interessante que a gente fazia visitas, fazia medições, eram colocados sensores nas habitações. No Instituto Vital Brasil, a gente colocou a nossa central meteorológica, e tipo, muitas coisas. Aí tem a foto da gente colocando a estação meteorológica no teto do Instituto. E O André ali, né? o André Soares participou muitíssimo. Ele visitava as casas, explicava que aquilo dali não era um microfone. As pessoas tinham medo do sensor de temperatura, né? Então, levou muita corrida de cachorro, coitado. Né? O André era sensacional. Ele apresentando esses trabalhos na semana do PIBIC, a gente ria muito com ele, era muito legal. Porque eram trabalhos sérios. Volta um pouquinho, Diego, porque a Lafarge também nos apoiou e doou material. Então, vocês vejam que a casinha mais precária, ela recebia janelas maiores, o revestimento de fachada. Então, a gente conseguia contribuir para que a qualidade das casas melhorasse, né? Pode ir para frente, então. Aí tem um segundo projeto realizado também com a ONG Soluções Urbanas, e aí, nesse caso, a Paula Brasil, que é uma professora que fez o mestrado com a minha orientação aqui, o doutorado ela fez no PROARC, com orientação da Denise Salgado e co-orientação minha, e ela veio depois para fazer um pós-doutorado aqui na UF, e a gente usou essas reformas dessas casas para uma avaliação do efeito. Então, a gente colocava termômetro, simulava, fazia medições da condutibilidade térmica dos materiais fornecidos pela Lafarge, capacitava o pessoal a fazer o uso do material. Foi uma distração, né, Diego? Você quer falar? E ela desenvolveu, assim, né, junto com você, enfim, um bloco, né, junto da Lafarge, claro, um bloco com, enfim, né, agregados de isopor, enfim. Eu lembro que na época, quando começou o processo, tinha esse interesse de usar um outro agregado, que era a perlita, que era um agregado que era um expurgo de material hospitalar, a gente não usou, e a gente acabou indo para o isopor e desenvolveu esses tijolos, testou os tijolos. Inicialmente a ideia era ser um revestimento, e aí, pela espessura do material, ela se configurou como mais fácil, né, a produção do bloco, e aí no final ficou realmente um bloco, e foi feito lá também, na comunidade, enfim, reduzindo a gente vê nos gráficos, reduzindo, enfim, a temperatura dentro dos ambientes. Foi muito legal esse resultado prático, né? O lixo contribuía para virar bloco, né? O isopor eram embalagens velhas, recolhidas, quebradas. E a pesquisa virando extensão aí também, novamente, né? Que eu acho que é o mais legal, né? Da pesquisa virando extensão. O que eu gostava mais do que os gráficos que atestavam que as temperaturas caíam muito com o uso do isolamento térmico eram as entrevistas e os sorrisos das donas de casa, felizes de ter uma casa muito mais agradável, sabe? Isso era sensacional, muito bacana mesmo. Aí já é outra fase. Essa fase o Diego participou demais. Depois do meu pós-doutorado em Freiburg, a gente elaborou alguns projetos em conjunto com a Dorin Caos,
fomos vitoriosos em várias etapas, em vários deles, né? E esse daí foi o projeto que o professor Luiz Pinguelli Rosa foi o coordenador. Era um projeto para um professor visitante especial. Então, com isso, a gente ganhou bolsas de doutorado sanduíche, e o Diego e o Roberto Nassif puderam fazer os seus doutorados com a supervisão em Berlim da professora Doreen Caus. Mas o projeto de pesquisa mesmo, acho que é o Diego que deve explicar, né, Diego? Conta aí, Diego. Contar um pouquinho. Né? Na verdade, isso deu origem aí a esses 2 pós-doutorados. Né? No meu caso, eu trabalhei com os estudos sobre percepção e satisfação sobre conforto térmico em edifícios de escritório, mas isso era um pedacinho desse projeto grande que era falar sobre resfriamento em alta eficiência, relacionar isso com a questão de conforto térmico nos edifícios. Né? Um estudo mais para o clima quente e úmido. Então, a gente fez uma análise em 4 edifícios, a proposta era para fazer em 6, mas, efetivamente, alguns edifícios a gente teve problema nas medições, e a gente acabou ficando com 4. Um era a sede da COP, o NAB, né, aí na UF, o edifício do CICEA, que, inclusive, foi uma coisa interessante, porque a gente, como a contrapartida, foi a possibilidade de estudar o CICEA, que é um prédio, apesar militar, de ser da parte civil, né, é militar, né, e a possibilidade de estudar o prédio foi numa contrapartida de um curso de eficiência energética que a gente ofereceu para eles também no período, naquele momento, e a gente fechou com o edifício da EPE, na verdade, né, que é o RB1, né, um dos edifícios importantes ali do centro do Rio. A gente fechou aí a pesquisa e que isso foi dar, enfim, né, consequência no meu estudo do doutorado. Mas, assim, a minha tese foi um pedacinho de um monte de outros trabalhos, produtos que essa pesquisa trouxe. Teve mestrado na Alemanha produzindo dados sobre esses edifícios, teve artigos aqui no Brasil falando sobre que a gente aplicou um questionário estruturado longo e aplicava pequenos questionários nos computadores das pessoas que perguntavam para elas como que elas estavam se sentindo do ponto de vista térmico 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, todo dia. Então, você imagina isso, né? Durante um mês. E aí a gente, né, enfim, né, conversava com as pessoas, tentando convencê-las a participar, porque imagina, a gente conseguiu uma solidez de dados, a pessoa sendo perguntada todo dia isso, né? Gerava alguns incômodos, vamos dizer assim, né? Mas a gente foi atravessando essas barreiras e conseguiu resultados legais. Vamos detalhar menos, porque não vai dar tempo. Vamos lá. Então, recentemente, agora, ano passado não, a gente tem essa bolsa de produtividade em pesquisa em 2015, né, sobre Net Zero Buildings. Eu estou achando que eu errei alguma coisa aí, sabia? Esse projeto dá certo, é o próximo que está errado. Então, assim, esse daí foi... o projeto do Aniseb, na verdade, foi um projeto de produtividade que acho que faz 1 ano, 2 anos, Luiz. Acho que é só a data ali que está errada, mas não é que a data está errada, é que a gente começou a pesquisar já desde 2015, Net Zero, né? Não, esse está certo, o que está errado é o que falar. Antes. Sim. Esse daí tudo bem, a gente passou 3 anos fazendo pesquisas no sentido de adiantar o balanço energético zero, que aí é quando Paola a gente participou. gerar energia num edifício na mesma proporção em que ele consome. Vamos passar para o próximo. Agora, no ano passado, foi o cientista do nosso estado, que o título é outro. É um título relacionado com balanço zero de energia, mas é um outro título. Eu copiei do mesmo lugar, e agora eu não vou lembrar. Mas é alguma coisa relacionada também com eficiência energética. E, por último, um projeto que nós conseguimos ganhar esse ano, um projeto escrito com 8 mãos, Luiz, Cristina Nassif, Diego Caetano e Roberto Nassif. É um projeto de pesquisa aplicada, foi selecionado pela Prefeitura Municipal de Niterói e está em vias de começar.
Esse projeto ele é dividido em 3 partes. É um projeto que trata do clima urbano, né? Como melhorar o clima de Niterói, jardins de chuva, como resolver problemas relacionados a alagamentos na cidade de Niterói, e o uso da energia solar em Niterói, como motivar a população de Niterói a usar mais a energia solar através de difusão, de mapa solar, de prédios qualificados usando a energia solar para serem autossuficientes. Então, é um projeto que tem vários ramos, é um projeto muito grande, né, Diego? Muito grande porque, né, é uma análise de uma macro área, e a gente fez o quê? A gente está querendo estudar uma macro área e dividir tanto produtos de macro área como produtos de micro área, querendo fazer estudos de ação de detalhamento, efetivamente, de projeto dentro da cidade, mas sem perder aquela ótica mais da análise macro escala, de poder entender o clima urbano geral, para a gente poder, enfim, ver as relações, como que essas temáticas vão se relacionar na solução do espaço urbano, né, do ponto de vista da eficiência. Isso. Então, agora a gente já está acabando, eu chego no agradecimento, esclarecendo e dando ênfase que esse trabalho todo foi feito coletivamente, com equipes maravilhosas que foram se sucedendo e foram saindo daqui para o mercado de trabalho, né? Então, tem vários agradecimentos aí, eu não vou ler, porque eu estou doida para ouvir as pessoas, eu estou querendo saber se os colegas e estudantes têm perguntas para fazer. E eu acho melhor fazer direto pelo microfone, gente. Quem tiver alguma pergunta, por favor, se inscreva, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Muito bem, eu queria agradecer a palestra dos professores, né, tanto a Luísa e o professor Diego, e quero comentar algumas coisas que eu achei muito interessante. Primeiro, aquela linha do tempo que você mostrou, viu, Luísa? Acho que a linha de tempo é muito interessante, mostra um pouco da atividade, das coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Outra coisa que eu achei interessante foi a diversidade dos temas de pesquisa e essa inter-relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E o retorno que esse tipo de pesquisa, de projeto, dá à sociedade, né? A nível de orientar o poder público no sentido de fazer programas e políticas no sentido de melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. Acho que isso é fundamental, né? E eu percebi também que a tua pesquisa ela gera a possibilidade de nós obtermos recursos, né, para poder criar o nosso laboratório. Isso também é um aspecto muito importante. A gente percebe as dificuldades de espaço que nós temos, as dificuldades logísticas, mas esse tipo de atividade é muito interessante porque agrega à universidade laboratórios importantes para pesquisa e desenvolvimento, né? E eu fico muito interessado realmente pela questão da eficiência energética, né? Hoje nós temos que utilizar isso como elemento importante dos nossos projetos em termos de pesquisa, né? E para a gente melhorar a qualidade, né? E diminuir o consumo de energia que os edifícios têm. Ainda se gasta muito, né? É muito caro, né? Você mostrou aí nos seus exemplos o que acontece, tá certo? Muito interessante. Eu gostaria de convidar aos participantes, aos alunos, aos professores que estão presentes. Já queria agradecer de antemão a presença de vários professores que eu vi na lista e de alunos, para fazer as perguntas aos professores. Aí é só abrir o microfone, fazer a pergunta e aí os professores respondem, ok? Está aí aberto aí as perguntas. Fernanda Sanches, eu acho que você é a primeira inscrita, pode falar. Seu microfone está fechado, Fernanda. Eu queria parabenizá-los, te parabenizar, Luiz, parabenizar o Diego e a equipe toda do LabSeca, não só a equipe atual, mas a equipe que construiu junto com você, sob sua orientação, sob seu manto, essa história bonita de ensino, pesquisa, extensão e produção coletiva do conhecimento, não só produção coletiva acadêmica, técnica e orientada,
mas uma produção orientada para a popularização da ciência e o apoio às instituições públicas que têm políticas públicas voltadas para a eficiência energética, para o uso adequado e sustentável bioclimático das construções. E eu queria te dizer, aliás, dizer a vocês dois, que eu achava que conhecia um pouco da trajetória de vocês, até porque Luiz e eu, não sei se todas e todos os colegas sabem, e os estudantes aqui presentes sabem, mas nós preparamos e concorremos juntas na progressão para professoras titulares. Com muita honra, a Luíse foi minha companheira, e nós, durante 1 ano e meio, quase 2 anos, preparamos nossos respectivos dossiês para fazer jus à condição de professoras titulares da casa e da escola. Então, eu achava que, por conta dessa história, dessa parceria, eu conhecia um pouco ou bastante da trajetória da Luíse e do Diego, seu fiel escudeiro, e eu queria dizer que eu fiquei tocada, eu fiquei muito impressionada com a apresentação de hoje, porque eu percebi ainda mais facetas, ainda mais riquezas e entrelaçamentos entre esse conjunto de projetos e iniciativas que pautaram e pautam a sua vida acadêmica. Então, muitos parabéns para você, Luíse, e para você, Diego Caetano, e para a equipe do LabSec. Muito obrigada, Fernanda, por suas palavras. Muito obrigado, Fernanda. Eu mais ainda, né, que eu vi isso dos pessoas que foram professores nossos, né, sempre é uma alegria que toda vez, né, que a gente tem a oportunidade de estar aqui conversando, encontrar... Eu fico numa posição que eu estou dialogando aqui com professores meus, que serão eternos professores meus, e ter a oportunidade assim, de poder partilhar um pouquinho dessa história que eu participei 10 de 30, né? Vai ser só 10 de 30, mas foram anos muito ricos, né? Deu base aí para tudo que eu faço hoje, né? Se eu queria aproveitar, antes que a outra pessoa se inscreva, para agradecer, inclusive, a Luíse aqui publicamente pelas oportunidades que me foram dadas hoje. O seu trabalho com pesquisa e eficiência energética, e trabalho com isso, faço projetos, tudo isso eu devo quase 100% à Luíse, porque foram as oportunidades de pesquisa que permitiram aí a oportunidade do PIBIC, a oportunidade de trabalhar com pesquisa, permitiram eu estar aqui hoje falando com vocês, por exemplo, tendo a oportunidade de falar um pouco com ela. Então, Diego, eu passei rápido, porque eu estava aflita com a questão do tempo e não fiz meus agradecimentos. Então, eu tenho que agradecer muito ao Diego, a toda essa equipe. Tem uns agradecimentos mais antigos ao Ricardo Batalha Menescal, grande professor de projeto, que me emprestou os livros para eu fazer as provas aqui na UF, e eu acho que eu passei graças àqueles livros emprestados e às excelentes aulas dele. Luiz Pinguelli Rosa, Cyrus Macedo Hackenberg, um professor de química que tinha trabalhado na NASA. De repente, ele me recebe e me trata bem, né? Uma coisa assim... São pessoas muito generosas que a gente vai se encontrando por aí. Aos colegas todos, né? A gente, a partir de um certo momento, fez uma ponte de relacionamento mais forte com a UFRJ, Maria Júlia, a Cláudia Krause, a Silvia Rola, vários colegas que têm participado desse intercâmbio, têm nos enriquecido muito. Então, a família, né? Porque, de uma certa forma, toda vez que a gente se dedica mais ao trabalho, a gente se dedica um pouco menos à família. Eu procuro fazer uma integração, né? Estraguei o carro do meu pai para poder fazer o coletor solar, às vezes eu ponho meu filho para me ajudar a fazer alguma coisa, porque quando eles entendem o que a gente está fazendo, dão valor e acabam nos apoiando.
né? Eu fico muito orgulhosa de ver alunos como a Isadora Ricker por aí, Estefânia, Fernanda Coelho, Carla Rosa, gente maravilhosa usando esse conhecimento em novos ramos da sua produção intelectual e até viver, sabe? Viver de uma forma saudável e coerente. Eu não sei se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu gostaria, viu, Luiz, de chamar o professor Alex para ele fazer um comentário aí, e depois a professora Denise também, para ela falar um pouquinho, né? Uhum. A gente, se não vê mais perguntas depois, né? Mas aqui o chat está aberto, assim, quem quiser falar. Okay? Pois não. Tá bom. Vamos lá, viu o Alex, a Denise. Estou aqui. Luiz e Diego, que bom que a gente teve mais esse seminário, né? Eu já fiquei feliz na hora que a professora Luíse começou, desculpa a figura de linguagem, mas com os 2 pés na porta, falando da importância da integração entre ensino, pesquisa e extensão, e como uma coisa alimenta a outra, né? Eu faço avaliações do MEC, e o que eu tenho falado disso por aí, porque tem faculdade, o pessoal não consegue enxergar, e quando você vai avaliar a produção, você chega lá, não, mas a gente tem esse projeto de extensão, a gente não trabalha com pesquisa aqui, né? Ou a gente tem um ensino, e aí você vê que está latente ali. Na área de conforto, então, isso é muito comum. Cheguei a ver alguns equipamentos muito interessantes, sabe, heliodons bem legais, às vezes feito um heliodon feito pela própria faculdade, e o pessoal fala que não tem pesquisa. Quer dizer, é só fazer a pesquisa, porque o subsídio está ali, né? Isso já traz uma grande contribuição. Eu não vou falar muito, porque eu vou deixar os outros colegas falarem. E parabéns por essa linda trajetória. E eu fico olhando o Diego, esse brilho no olhar na hora que ele fala, estou há 10 anos com a professora Luíse. Já isso, já enche a gente de alegria. Porque mostra essa sua trajetória, professora Luíse, e a sua abertura, né, para encampar. Não, quem quer trabalhar comigo está aqui. Então, o Diego apareceu, está aqui trabalhando, estamos aqui junto. E trazer ele junto para essa fala. E, aliás, eu gostei muito dessa coisa de uma única apresentação e os 2 falando. Isso ficou muito legal, né? Uma pequena observação, eu não sei se existe uma maldição do heliodon, mas quando você falou do rapaz que morreu, né, eu tenho visto nessas minhas avaliações, às vezes encontra bons exemplos de heliodons, e o pessoal fala que era de uma oficina que o dono faleceu, e aí fechou. Uma no Ceará, outra no Rio Grande do Sul. Eu sei que tinha 3, já, em 3 avaliações seguidas. Eu falei, gente, vai acabar os bons heliodons? Eu acho que, aproveitando esse gancho com a extensão, é importante a gente ter uma cultura de fabricação, assim como você disse do carro do seu pai, de termos projetos voltados à fabricação, à projetação, né, de novos equipamentos, principalmente para a questão de conforto, que é tão sensível, mas a gente explorar isso, também a fabricação desses elementos nas universidades, porque realmente é algo que se acontece isso, como as melhores empresas que fabricam, que estão por aí, como o Thiago mesmo destacou aqui, um maestro do canteiro, isso vai acabando, a gente tem que trazer isso para dentro da universidade. Mas muito obrigado, é um prazer estar aqui na equipe de comunicação aqui no encerramento, e um grande abraço. Obrigada, Alex. Queria chamar também a professora Denise, e depois a professora Cristina Nassif também fez uma inscrição, ela vai falar depois da professora Denise. E também quero convidar também o professor Vinícius, da pós, que está aqui na lista, né? Não sei se ele está presente ainda, para ele falar alguma coisa em relação à pós-graduação. Denise, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria também dar os parabéns à professora Luíse e ao seu colaborador. Eu queria, mais uma vez, falar a respeito dessa experiência do seminário, que tem sido muito bacana justamente para a gente se conhecer melhor, tanto os professores do TAR como do TUR, né? Mais ainda essa integração TAR e TUR, porque eu como sou do TAR e estou há poucos anos, muitos professores eu nem conhecia, não sabia nem o nome. Então, assim, acho fundamental ter acontecido esses seminários, e eu acho que quanto mais a gente
se conhecer, mais possibilidade a gente tem de trocas entre as pesquisas, e isso só traz vantagens para a UF e para nós também, então, como pesquisadores. Então, eu acho que a gente tem que ter esse foco colaborativo, né, de contribuir um com o outro para que o todo cresça, né? Então, é fundamental a gente se conhecer e saber quais são os pontos em comuns e o que a gente pode trabalhar junto e ter esse foco nessa colaboração. Então, eu acho que é muito importante trazer, né, aqui para todos e para os professores também essa troca, esse conhecimento. Então, muito obrigada por vocês, pelo trabalho de hoje e parabéns. Obrigada, Denise. Os seminários realmente atingiram o objetivo. Muito bom. Foi ótimo. Professor Vinícius. Eu estava inscrito agora, a Ana Cif. A Ana Cif que estava ela se inscreveu aí para falar também. Depois o Vinícius, ok? Gente, então, rapidinho, né, já dei os parabéns aí no chat, como diria a Fernanda Santos. E, assim, muito legal essa recuperação que a Luíse fez, porque, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo uma recuperação da história, né, da nossa escola também, da montagem dos laboratórios, dos equipamentos, e eu, por questões de vizinhança, né, acompanho de perto, né? Então, queria aproveitar esse momento para dizer que eu estou assim, com muita saudade, né? Vi que a professora Sônia está aí, que a professora Rossana está aí, estou com muita saudade ali do nosso Baixo Real, né? De trocar pó de café, de trocar angústias e alegrias, e estou assim, doida para isso tudo acabar e a gente, né, voltar ali e pedir socorro a Diego, que o computador não está funcionando. Enfim, mas foi bem legal, assim, e eu acho que foi bem, né, como o Ivan e a Denise e o Alex já falaram, foi muito oportuna essa construção desses seminários, e nesse momento de pandemia a gente pôde também, né, destacar um tempo para assistir todo mundo, né? Parabéns para a Luísa e sucesso aí para o Diego. Obrigada, vizinha. Obrigado, Cristina. Saudade mesmo. Do lado da minha caverna. Gente, saudade. Queria pedir para o professor Vinícius para ele falar alguma coisa, né, que ele está representando a pós-graduação. Acho que é importante ouvi-lo. Boa tarde, Vinícius. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. 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 E conseguem me ver também. Ok. Tá bom, eu agradeço o convite a falar, e eu quero iniciar naturalmente parabenizando a Luíse e ao Diego pela sua produção. Essa é uma área de pesquisa que eu tenho um fascínio, né, pelo trabalho, pelos temas. É uma área central em pesquisa, né, tem uma tradição muito bonita, e é muito legal ver que a gente tem um laboratório com essa trajetória e essa produção, né? E me interessa, por exemplo, muito as questões de como as pesquisas que vocês têm feito, elas utilizam recursos tanto de simulação quanto da questão empírica, quer dizer, esse confronto muito sistemático, vamos dizer assim, entre exercícios aí que envolvem medições e às vezes envolve essa coisa computacional, e aí tem que confrontar com a situação, né, real, lá, empírica, em loco. Então, isso tudo é muito legal de ver, e ver também o quanto vocês puderam fazer conexões com a extensão, ou seja, com problemas concretos, né, das pessoas, e inclusive pessoas em situação, né, de forte limitação material e tudo isso. Então, muito, muito legal ver esse trabalho. E, enfim, parabenizar vocês dois novamente e dizer que nem sempre eu consigo participar, Ivan, dos seminários. Assim, na verdade, a nossa coordenação acabou de começar, tem algumas semanas, e a demanda tem sido muito intensa, com prazos, com editais, com coisas assim. Então, nem sempre eu consigo, enfim, participar como eu gostaria, mas o esforço é tentar. Então, eu quero isso é só um parêntese, e o importante é ver que o seminário
né, é um sucesso, e a cada ocasião dessas a gente pode conhecer o trabalho dos colegas mais, né, e poder ver o quanto os colegas contribuem, né, no caso de hoje, Luiz e Diego. Obrigado, então, pela oportunidade e pela apresentação. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Né? Obrigado, Vinícius. Eu tenho aproveitar. O Tiago pode falar, gente. Cadê Tiago? Não, eu sei, ele está na lista também. Tem uma pergunta aqui. Que bonitinho. Só queria aproveitar, antes da gente seguir para a pergunta, Ivan, só para parabenizar o Vinícius, porque ele teve uma iniciativa muito bacana. Recebi um e-mail essa semana do programa de pós, convidando os egressos para participar de uma conversa, que vai ser amanhã, inclusive, sobre o programa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Fiquei muito contente de ver a iniciativa e tenho certeza que vai dar muitos frutos. Parabéns aí, só queria aproveitar aí a oportunidade. Mas pode seguir. Legal. Nós temos uma pergunta aqui, viu, Diego e Luiz. É o Luiz Felipe Firmo. Ele gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. Não tenho como falar no microfone, mas eu gostaria de saber quais são os maiores desafios da sustentabilidade na HIS, Habitação de Interesse Social, e a eficiência energética na habitação. Ele aproveita para falar e dar os parabéns a vocês, ok? Eu falo, Diego. Olha, eu nunca pensei a esse respeito, assim, dessa forma que ele colocou, mas eu acho que o maior desafio é a pobreza mesmo, né? É o poder público não estabelecer políticas públicas de atendimento às pessoas. A habitação, assim como saúde, deveria ter médico, não tem médico para as pessoas? Deveria ter. Não tem arquiteto? Deveria ter. Eu acho que são políticas públicas de atendimento às necessidades básicas das pessoas. Então, a minha opinião é essa, que pobreza se combate com política pública. E eu ia, só para complementar, dizer o seguinte, que hoje, em função das dificuldades que a gente tem com as políticas públicas, né? Então, assim, a gente tem uma falta grande de políticas públicas do Brasil para trabalhar não só questões de sustentabilidade, mas questões de dignidade humana nas comunidades. Isso acaba se transformando numa demanda que a própria sociedade civil vai atuando. Então, você vê, por exemplo, trabalhos muito interessantes, tem a rede de favelas sustentáveis, eu convido quem quiser aí participar, procura lá no Facebook, é uma rede muito interessante que trabalha a questão da sustentabilidade nas comunidades e desenvolve trabalhos até com a iniciativa privada, no sentido de produção de, por exemplo, no caso da energia solar, né? Instalações de equipamentos solares nas comunidades. Tem iniciativas muito interessantes do ponto de vista de organizações não governamentais dentro da rede de favelas sustentáveis, como a Revolução Solar, que está tentando cooperativar moradores de comunidades ali no Chapéu Mangueira para poder instalar sistemas fotovoltaicos. Então, eu acho que a gente tem esses grandes desafios do ponto de vista da energia, do ponto de vista do saneamento básico também, né? A gente agora está vivendo um processo complicado aí, né? Que é essa questão da privatização do saneamento, enfim. Então, acaba que a sociedade civil vai tomando as decisões, enfim, efetivamente conseguindo fazer isso. E a universidade, certamente, é um espaço muito importante para tentar atender essas demandas quando o governo falta, né? Quando há falta da participação da política pública aí. Enfim, só queria complementar. Tudo bem, obrigado. Aí eu queria pedir para o Tiago falar, o Tiago Oscar, né? Mostrar o filho dele para nós aí. Vamos lá, Tiago. Fala, Bio. Rapidinho, antes dela chorar, eu queria saber se vocês já tiveram... Vou evitar o parabéns para ela não chorar antes. Todo mundo já parabenizou, então... Vocês já tiveram oportunidade de analisar alguma edificação bioconstruída e, né, de terra ou com teto verde ou estrutura de bambu, etc. E qual que é o interesse, assim, né, em pesquisar essas novas tecnologias?
porque eu acho que, assim como tem esse exemplo do bloco de concreto com isopor, eu já ouvi falar alguns traços levando, assim, refúgio de madeira, de bambu, né? Coisas que são, assim, restos de indústrias e que podem reduzir, né, o peso desse concreto e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência energética. Então, é isso. Um beijo da Teresa Cali, saudade de todos vocês e muita, nossa, vontade de voltar para essas cavernas e para o pátio da escola. Um beijão. Obrigada, Tiago. Um beijinho, um carinho aí na Teresa, viu? Então, tentando responder, normalmente, as paredes mais artesanais, elas não são muito estudadas. Quando a gente fez um estudo sobre cobertura verde, o Vitório teve que pesquisar bastante para achar coeficientes médios de condutibilidade relativos a algumas vegetações. Então, o pessoal da pesquisa foge de tudo que não é padronizado, porque é mais complicado. Mas o pessoal do LabSeca, não. A gente gostaria bastante de fazer esse tipo de pesquisa, até como forma de incentivar outras alternativas muito interessantes, porque mais baratas, mais intensivas em uso de mão de obra, e até porque recolhem rejeitos e transformam numa massa construída e útil. Olha que legal, o que seria lixo virando construção. A gente tem todo o interesse em fazer esse apoio. Diego, é com você agora. Assim, talvez de uns 5 anos para cá, tem aparecido um pouquinho mais de pesquisas, né? Tem uma pesquisa legal do Fernando Caetano, foi orientado, se não me engano, pela Luciana Labac, lá em São Paulo, falando sobre fachadas verdes, enfim, né? E estudando a questão da vegetação, a Lucila, que estuda muito essa parte de vegetação, né? É uma boa fonte. Mas, efetivamente, de materiais vernaculares, realmente é muito pouca coisa, assim, a gente vê muitos poucos trabalhos, como a Luísa bem falou. O trabalho 2, talvez se aquele trabalho 2 que a gente fez, que a gente, inclusive, estudava exatamente materiais alternativos e, em alguma medida, alguns trabalhos vernaculares, tivesse acontecendo hoje e não em 2010, talvez hoje a gente seria um momento muito bacana para a gente poder fazer esses estudos, mas na época a gente não eram edificações muito distantes, a gente tinha um número pequeno de equipamentos, é uma coisa importante falar, hoje o laboratório tem muitos equipamentos, mas foi tudo muito fruto do trabalho de projetos de pesquisa que a Luísa foi desenvolvendo ao longo de 20 anos. Então, é toda uma infraestrutura que a universidade hoje tem em função dessa busca de estar ali naquela coisa, às vezes a gente pensa que a pesquisa é só aquela parte de ter o resultado, publicar o artigo, né? Mas tem toda uma parte atrás disso, administrativa, de estar atento a calendários e estar escrevendo projetos e estar envolvendo outras pessoas para fazer uma pesquisa todo mundo junto, para conseguir uma verba, para conseguir comprar equipamento, para depois prestar conta. É um trabalho muito grande. Mas, para não me perder nisso, só dizer que em materiais vernaculares, realmente muito pouca gente pesquisa. Talvez no Nordeste a gente tenha uma galera que esteja investindo alguma energia nessa pesquisa que é tão importante, né? E quem sabe quando a gente voltar, se Deus quiser, logo, a gente não possa fazer exatamente isso, junto com a Escola Bio, junto com o Tiago, enfim, né? É sempre bacana a gente inventar coisas novas. O que a gente tem que fazer é isso, inventar coisa nova para poder, enfim, fazer bons trabalhos aí e contribuir para a sociedade, de algum modo. Uhum. O professor Caio também que gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Professor Caio, por gentileza. Boa tarde. Eu não quero falar bem rapidamente, né? Eu não vou perguntar nada, só vou registrar. Primeiro, agradecer essa apresentação tão extensa, tão ampla, né? E com certeza que está somente apresentando parte desse trabalho de tantos desdobramentos, né? de tanta importância para o curso de arquitetura. E registrar que nada disso era dado no curso de arquitetura no tempo que eu estudei.
né, eu quero falar isso somente para os estudantes e para os arquitetos mais novos. Eu fui aluno também do Roberto Thompson Mota, e era o que havia de conforto ambiental, e ele dava acústica, dava luminotécnica, né? Luiz foi aluna dele também, né? Foi, sim. Eu não entrava nessas questões da aeração, da insolação do edifício. Isso tudo era dado dentro de projeto, não havia todos esses desdobramentos. E eu acho muito interessante, porque é uma pesquisa que vai se estendendo, se ampliando. Eu só fui ter aula de conforto térmico no IAB, depois de formado, com um professor da USP, que tinha um nome italiano, eu acho que era Chiavenato, né? Foi quando eu tive contato assim, mais próximo de Kierkegaard. Chiavenato é aquele que escreveu o genocídio americano da Guerra do Paraguai. Kierkegaard. E depois, ao longo da vida profissional, fazendo projetos, sempre levando em consideração a questão do conforto, né? Então, eu gostaria de registrar isso e mostrar que o investimento em pesquisa ele vai ampliando as funções, o papel do arquiteto e também o benefício que o projeto pode trazer não só para o cliente, mas para toda a sociedade. Eu queria registrar que as últimas casas que eu acompanhei obras de Minha Casa Minha Vida, e nas últimas obras que eu participei, lá em 2011, as casas do Minha Casa Minha Vida nela já havia captação de energia solar para aquecimento da água, né? Da água do banho, da água da cozinha. Isso aí eu entendo como uma absorção pela cultura da sociedade em torno da necessidade da solução não só de conforto, mas também de conservação de energia. Tá? Parabéns para vocês, muito obrigado pela apresentação. Muito obrigada, Caio. Obrigado, Caio. Muito obrigada. Sua manifestação nos honra muito. Gostaria de perguntar se tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta, que nós estamos já finalizando com o nosso tempo, né? Se não tiver, a gente faz um encerramento aí. Ok, Luiz? Eu acho que podemos encerrar. Eu só queria agradecer a presença de Álvaro Neiva, um amigo de longa data que eu vi aqui, a presença dele, de Lúcia Bravo, Cláudia Barroso Krause, Sônia Maria Tadei Ferraz, Vitor Laubmeier. Eu fico até com receio de esquecer algum nome que ainda não foi comentado, né? Mas, enfim, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, a atenção de estar aqui até esse horário. E muito obrigado a você, Ivan, Denise, Alex, por esse trabalho também, ao Rubens, que fez o cartaz, né? E ao Diego. Muito obrigada, Diego, amigo de toda a vida, né? Muito legal. Muito obrigado a todo mundo também, agradecer meus alunos aí que também estão aí lá pela sala, agradecer a todos que fizeram perguntas aqui, que comentaram. A gente está vivendo, assim, você vê que loucura, né? A gente vai desligar daqui a pouquinho e não vai estar vendo mais ninguém, né? Que saudade do final das palestras e das conversas de café, né? Agora a gente não tem essa felicidade, mas torcer para que a gente tenha isso logo para poder começar projetos, fazer as coisas novamente. Obrigado a todo mundo. Muito bem, eu queria agradecer vocês, né, professor Luiz, né, e ao Diego, pela palestra bacana que vocês deram, a gente aprendeu muito. Eu fazendo parte da comissão, praticamente assisti 99% das palestras, aprendi muito, fiquei muito surpreso ao longo desse período da produção que os professores fazem. Eu acho que isso tudo remonta à necessidade de ter uma segunda edição para o ano que vem, porque eu até aproveito a oportunidade para convidar os professores que não apresentaram, né, que não fizeram suas palestras, que se organizem para fazer na próxima edição, que vai ser no ano que vem, e que é uma forma de a gente mostrar o que nós estamos produzindo, né, o que nós estamos fazendo, e atrair o interesse do estudante em participar desses grupos, né, eu acho que isso é muito importante. Também gostaria de agradecer a nossa comissão, queria agradecer ao professor Denise, ao professor Alex, a professora Clarissa, que teve essa ideia brilhante. Ela fala que essa ideia não é dela, mas surgiu lá com o professor Werther.
e a gente queria agradecer. Essa ideia foi juntando, e deu certo, e a gente fez uma integração bacana. O Rubens ajudando nos cartazes, eu postando na internet, o Alex ajudando a fazer lá uma operação muito difícil, que foi usar 2 aplicativos no momento em função de uma invasão de hacker que nós tivemos, né? Mas conseguimos superar isso e convidamos vocês novamente, para o ano que vem, estar participando da segunda edição. Eu quero lembrar uma coisa importante, nós vamos disparar um e-mail para todos os professores que participaram dos seminários, porque nós já fizemos um contato inicial com a Rio Books. A Rio Books fez uma oferta de um livro cota, com preço bem acessível, para que a gente transforme essa palestra num registro em papel, né? Um registro importante dessas atividades ao longo desse período da pandemia, onde nós, a escola, produzimos algo muito importante aos alunos. Essas apresentações gerou crédito para os alunos em termos de atividades complementares. Foi muito importante. A gente tem um cadastro de alunos muito grande, né? Aos nossos secretários, que é o Laércio, pelo TAR, e a Mariana pelo TUR, nossos agradecimentos também. E nós também conversamos que, para todos os professores que apresentaram o seu seminário, nós vamos encaminhar um certificado desta apresentação, e nós vamos formatar esse livro, né, com um template muito tranquilo. Nós não vai ter nenhuma comissão julgando a apresentação de vocês, vocês são livres para introduzir, para escrever, para colocar fotos e imagens que são referentes ao que vocês falaram nas suas apresentações. Acho que isso vai ser um legado muito importante para a nossa escola nesse período. Então, eu de antemão agradeço a todos, agradeço a direção da escola pelo apoio, a coordenação, e ao chefe de departamento, a Luiz, a Clarice, e todos os professores que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o sucesso do seminário. Agradeço também os alunos. É importante a participação deles, né? Eu acho que é importante a gente ter essa congregação de professores e alunos e dos convidados externos, e foram bastante. Eu percebo que tem muita gente de fora, gente de outros estados, né? Gente de outras universidades, de outras escolas. Isso é muito rico para a nossa universidade e para a nossa escola. Então, parabéns a todos. Vou pedir para o Laércio fazer aquela foto final, né, Laércio? É onde que todo mundo aparece, né? Eu acho que é muito interessante isso, a gente ter esse registro, né? Liguem suas câmeras, por favor. A Tereza está aparecendo. Quem está escondido, apareça. Até a Isabela apareceu. Tá certo. Aí outra coisa importante que eu quero comentar todas as apresentações, os nossos vídeos, eles vão ficar disponíveis no canal do YouTube, que é a Escola da Arquitetura UF, é o nosso canal no YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de ver, vai estar lá para a gente acompanhar e ver as demais apresentações, caso a gente não tenha conseguido ver todas, ok? É isso. Obrigado a todos, fico feliz, fiz um encerramento chave de ouro hoje. Ok? Obrigado, Laércio, pela sua gentileza. Boa tarde, Álvaro Neiva. Obrigado, Denise, Alex, todos os professores. Álvaro Neiva fico está na área. Legal, muito bom. Um abraço a todos. Diego, abraço. Tudo de bom. Legal. Legal. Agora, Isabela. Um abraço. Tchau, Thiago. Um abraço a todos. Obrigado. Oi, Renan. Tudo bem, Renan? Print feito. Não. Tudo bem, Renan? Um abraço aí a todos. Diego, antes que eu esqueça. Sim, Lécio. Me passa, por favor, Primeiro, seu... que bom falar com você, Lécio. Agora, porque faz tempo que eu não te vejo. É isso. Bom lhe ver. A pessoa sempre vê, a pessoa vai ver a pessoa da secretaria, né? Passa muito tempo sem ir, e aí depois vai ver online, coisa esquisita. Mas pode falar, querido, tá bom? Então, quando nós voltarmos, eu tenho que botar um nomezinho, assim, sabe? Tipo, eu sou fulano, para um reconhecer o outro. Crachá. Seja lá em que década isso for, né? Você vê. Gente. Mas, Diego, antes que eu esqueça, me passa, por favor, pode ser pelo chat o seu e-mail. Claro. E matrícula para emissão de certificado. De Luiz eu não preciso. Perfeito. Vou passar e-mail e CPF, que é mais fácil. Ó,
Vou passar o e-mail da La Salle, que fica melhor. Uhum. E o CPF. Beleza, ó, passei para você aí. Tá bom? Não tem problema, não. Aí, é isso, querido. Obrigado aí. Valeu. Viu, Luiz, aproveitando esse final, Luiz, se você, nós estamos estabelecendo uma data inicial até 30 de setembro para que os professores encaminhem os textos com as imagens, né, da apresentação que vocês fizeram, para a gente poder organizar essa publicação aí. Tá bom? Legal? Muito bem. Mas a gente vai informando aí por e-mail, tá bom? Tá certo. Bom, um abraço a vocês aí. Obrigado, viu, Laércio? Obrigado, Denise. Obrigado a todos aí. Um grande abraço aí. Tchau, bom fim de semana a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Diego. Tchau, Luiz.